em meu coração Cristo seja o centro de tudo. Oh Senhor, que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Só igreja, a bateria, declare que em meu Cristo, ei, todo meu ser, que em meu Cristo seja o centro de tudo. Ei, todos declare que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu, que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem. Os instrumentos vão continuar. Levante a sua mão. Nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos ler textos aqui nessa noite que vão trazer a responsabilidade sobre nós. Nós temos o dever de segurar a verdade bem no alto. A igreja de Cristo tem o dever de segurar a verdade bem no alto. Nós não somos como igreja a fonte da verdade, mas nós somos os protetores da verdade de Cristo. Deus levantou você, meu irmão. Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te chamou para que você cumpra o propósito dele nessa terra. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não está nessa cidade por acaso. Você não entrou nessa igreja nessa noite por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Tem uma obra para realizar no teu coração. Aleluia. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Você pode declarar isso sobre quem está do teu lado. Diga assim: você foi chamado, meu irmão. Você foi chamado, meu irmão. Você foi convocado, aleluia. Amém. Oh, aleluia. Que em meu coração, oh glória, nada mais se importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo. Meu Deus, que coisa poderosa. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Vou te dar alguns minutos de contemplação agora. Alguns minutos com o Espírito Santo aí agora. Fala alguma coisa para Jesus aí no seu lugar. Faça declarações nesse ambiente cheio da presença. Ah, Jesus, como é bom ter para onde ir, Jesus. Como é bom ser a sua casa favorita, ser chamado de tua igreja santa e imaculada pelo sangue de Jesus. Fortalece, Senhor, desde os ossos, a saúde, o físico, emocional do teu povo. Equilibra o nosso interior. Nos alerta quando estivermos extrapolando em alguma área.
Quando estivermos em falta, nos alerta, Jesus. Queremos ser alertados pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda. Não temos muito tempo, Senhor. Nos ajuda. Você pode celebrar o Senhor, você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Ah, que ambiente poderoso. Tivemos uma manhã tão gostosa aqui, irmãos, tão poderosa. Como Deus falou com a gente. Que o Senhor faça de novo, e faça mais uma vez, e faça outra vez. Jesus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Ah, obrigado, Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz o seguinte: eu escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento ou baluarte da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério, o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Obrigado. Obrigado, Jesus. A tua igreja está reunida e a tua palavra é para a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, os nossos ouvidos atentos, que a nossa atenção seja tua. Espírito Santo, eu entrego a minha atenção ao Senhor agora, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar dando glória a Deus. Irmãos, ontem, antes de entrarmos aqui na palavra, ontem nós tivemos a inauguração do novo local, lá da Rocha Santos, lá no bairro de Imbaré. Já estava acontecendo os cultos lá, só que oficialmente ontem foi a inauguração, 1 ano de Rocha Santos, e a inauguração do novo local, e foi muito bacana, o pessoal todo reunido, adorando, uma presença, um ambiente, e a gente consagrou aquele lugar ao Senhor. A gente declarou que muitas pessoas vão entrar naquele lugar, e serão tocadas com libertação, com cura, restauração de casamentos. Nós profetizamos isso, e está linda a igreja. O pessoal trabalhou muito durante essa semana para deixar tudo pronto, e foi muito linda a festa que aconteceu ontem, em 2 períodos, e hoje também pela manhã. Então glória a Deus pela vida do Abina, da Alê, que estão à frente ali daquela igreja, e eu tenho certeza que assim como todas as rochas estão passando um momento tão especial, ali também teremos muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você conhecer alguém que mora em Santos, tem uma fonte de água limpa, viu? Lá em Imbaré. Me disseram que em Imbaré tem 36 mil pessoas que moram no bairro de Imbaré, metade de Bertioga, e não tem igreja. Nesse bairro especificamente tem pouquíssimas igrejas, ou não tem igreja. Eu acho que a Rocha era a única, ou pouquíssimas igrejas. É o bairro que menos tem igrejas em Santos. Então abriu lá uma igreja, pertinho da praia lá. Se você estiver passeando, quarta-feira à noite tem culto lá, tem um fogo do Senhor ali naquele lugar, e vamos espalhar essa notícia em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, a gente está num momento tão precioso da nossa igreja. Essa semana a gente falou a respeito dos links, que a gente vai focar, colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa força nos links de terça-feira, movimentando e mobilizando toda a igreja para os links de terça-feira, por 1 hora, das 8 às 9. Então, a partir dos pastores, dos líderes dessa casa, dos presbíteros, todos os obreiros, todos os membros, nós estaremos nos links de terça-feira, que isso é uma visão que Deus nos deu, um propósito para alcançarmos mais pessoas e crescermos como uma igreja nessa cidade de uma maneira saudável.
Então existem algumas coisas que nós precisamos repetir. Muita gente já sabe, muita gente já ouviu, mas existem algumas coisas que nós precisamos falar. E uma delas é que essa igreja, ela nasceu de uma união de duas igrejas. E essa história é muito linda, porque muitas igrejas, infelizmente, nascem de uma divisão, de um racha, de uma situação controversa, e cada um vai para um lado, e ali pessoas que às vezes têm o coração daquelas outras pessoas levam, e isso é muito triste acontecer com uma igreja. Graças a Deus nós nunca tivemos uma divisão, um racha, e nunca teremos em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Nunca tivemos. Então essa igreja, ela nasceu da união de duas igrejas, que era a igreja de São Lourenço e de Guaratuba. E em 2014 viemos para cá, e muita coisa aconteceu, muitas promessas Deus cumpriu, muitas coisas o Senhor realizou. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse ambiente aqui, eu falava isso de manhã, acampar, repita comigo, acampar. O nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele ama o acampamento. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, mas Ele é o Deus da paz. Porque é na paz que Jesus vence a guerra. É na paz que muitas guerras são vencidas. E Deus nos ensinou a acampar. Um texto que a gente tem falado muito, lá quando Moisés vê a sarça está queimando, e vem a resposta do Senhor. Eles acampavam no deserto, debaixo daquela nuvem. Quando aparecia o maná? De manhã. Porque primeiro você descansa, para depois você experimentar a provisão sobrenatural do Senhor. Primeiro a gente precisa aprender a descansar, para depois a gente experimentar a provisão sobrenatural do Senhor. E tem pessoas que estão num ciclo de lutar com as suas forças, de tentar mudar com as suas forças, e isso cansa, isso fadiga, isso desanima. Porque tem coisas que você e eu tentamos mudar com a nossa força, e elas nem sequer se mexem. Não há nenhum resquício de mudança. Mas quando a gente aprende a entregar, Senhor, eu fiz o meu papel, eu sou alguém limitado, e eu cheguei no meu limite, e eu entrego essa situação ao Senhor. E entregar é descansar. Não tem como entregar sem descansar, e não tem como descansar sem entregar. Essas duas ações são completamente juntas. Você só entrega se você descansa, e você só descansa se você entrega. Tem pessoas que falam que entregaram, mas não descansam, continuam lutando com as suas forças, e nada muda. Mas quando a gente aprende a entregar, a confiar, a descansar, é a grande oportunidade. Como nós falamos alguns domingos atrás, o plano de Deus pode começar num cenário como esse. O plano de Deus que está por trás das linhas pode começar exatamente no momento que eu estou, mesmo no deserto, mesmo passando uma situação difícil. Quando eu entrego, eu começo a ver os sinais de mudanças que só o Senhor poderia fazer. O plano do Senhor muitas vezes é startado quando a gente aprende a descansar. Então Deus ama o acampamento mais do que a guerra. Paulo, ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e Paulo vai orientar e vai instruir Timóteo, dizendo que sobre como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Esse recado é para quem é igreja. Essa palavra é para quem é da fé. Então quem está na casa de Deus, porque entregou a sua vida a Jesus Cristo, assim deve se comportar. Existe uma conduta que importa acontecer, porque a igreja carrega uma responsabilidade monumental sobre a terra. Repita comigo: a igreja, que sou eu, carrega uma responsabilidade monumental sobre a terra. Nós lemos aqui, quando Paulo diz que a igreja é o baluarte, a coluna da verdade, ele não está dizendo que a igreja tem posse
a igreja gerou a verdade. Não, a igreja não é a fonte da verdade, a igreja é a protetora da verdade. É a igreja que precisa manter a verdade no alto, a verdade de pé. Irmãos, quantas pessoas atacam a nossa fé? Quantas pessoas atacam esse livro? Quantas pessoas fazem completamente o contrário do que a carta de amor de Deus fala para fazer? Você acha que isso é normal? Pessoas que perdem o equilíbrio quando você fala de Jesus perto delas. Pessoas que querem ouvir de qualquer coisa, de coisas completamente absurdas, mas quando você começa a falar de Deus, você é fundamentalista. Isso não é normal, isso é espiritual, porque nós estamos numa guerra. Nós não estamos de passeio. Igreja do Senhor, nós estamos numa guerra. É guerra espiritual, é batalha espiritual. A verdade que a igreja protege não é uma filosofia. A verdade que a igreja protege é uma pessoa, e se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a verdade que nós guardamos e protegemos. Então você começa a perceber porque o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Todo mundo faz piada com o cristão, mas não faz piadas com outras religiões, porque aí é a fobia pela religião. Então nós cristãos precisamos começar a usar a cristofobia. Opa, eu falei do meu Cristo para você, você se ofendeu? Isso é cristofobia. Você não aceita a minha fé? A gente precisa começar a usar isso também, porque é tanta fobia por aí, e atacam a nossa fé. Agora olha só que coisa interessante. Paulo, ele vai usar 3 metáforas para descrever a comunidade dos crentes, a comunidade dos homens e mulheres de Deus daquela época. Ele vai falar que aqueles que se reúnem são a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte, ou fundamento da verdade. Quando Paulo diz coluna e fundamento, nós falamos esses dias sobre colunas. Coluna é vertical, não é horizontal. Colunas de um prédio como esse sustentam o que está em cima e espalham o peso no fundamento. A igreja é coluna porque a igreja sustenta a verdade, mas o peso não fica na igreja. O peso é levado para Cristo, que é o fundamento, é a rocha. Nós estamos sobre Ele. Você não suportaria algumas coisas se você não tivesse Jesus. Você não... Você não suportaria a dor que você suportou se você não tivesse Cristo. Você não suportaria a pressão que você suportou se você não tivesse Cristo. Você não suportaria a perda que você teve se você não tivesse Cristo. Você não suportaria a falta que você teve se você não tivesse Cristo. Eu precisava de alguém aqui entendendo essa palavra. Você não suportaria se a sua vida não estivesse firmado na rocha, que é Cristo, nosso fundamento. Só que naquele tempo, as colunas de um templo que as pessoas entravam para adorar a Deus, elas não simplesmente, Diego, elas seguravam o telhado, mas elas sustentavam e exibiam decretos importantes para que todos pudessem ver. Então, quando um crente entrava no templo para adorar, ele passava do lado de uma coluna que tinha decretos e verdades da palavra de Deus que ele precisava lembrar. Todo dia. Irmãos, tem coisa que você escuta há mais de 20 e 30 anos, mas elas devem ser ditas novamente. Tem coisas que a gente escuta há muito tempo, mas elas devem ser ditas sempre. É por isso que nos links agora, com esse formato padrão que nós estamos estabelecendo,
Vai ter um momento do aviso, e algumas coisas precisam ser repetidamente faladas, para que nós possamos gerar uma cultura. Quando o povo entrava no templo nessa época, a coluna tinha verdades, decretos, que eram exibidos para que todos pudessem ver. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é inventar a verdade, mas sustentar a verdade bem alto, para que o mundo possa ver, e que a gente possa tirar as pessoas do erro que elas andam. Essa responsabilidade é nossa, irmãos, de erguer essa verdade bem alto, para que outros possam ver em nós, através de nós, e possam vir para Cristo. E a gente não vai ganhar ninguém para nós, nós vamos ganhar as pessoas e vamos lançá-las para Cristo. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. A gente não ganha pessoas para nós, a gente ganha pessoas para Cristo. Eu já disse aqui, eu fiquei 42 dias fora, e eu nunca fiquei tanto tempo em 32 anos fora da igreja local. Eu conversando com alguns pastores, amigos, eles disseram assim: se eu ficar 40 dias fora da minha igreja, nada funciona. E eu louvei a Deus, irmãos, porque essa igreja não está pautada numa personalidade, numa pessoa. Essa igreja tem um corpo. E esse é o nosso objetivo com esses links. Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo é rei e sacerdote, todo mundo vai aplicar, vai ser discipulado e vai ter discípulos. Todas as pessoas podem ser referências para outras pessoas. Então nesses 42 dias, muitas pessoas pregaram aqui. Eu vou dizer para você, eu conheço muita igreja nesse Brasil, eu já preguei em muitas igrejas nessa nação. Poucas igrejas tem tantos líderes que podem assumir o púlpito como a nossa igreja. Eu digo isso com resolução de causa, sabendo o que eu estou falando. Algumas até tem, mas o pastor não dá oportunidade. Alguns por medo, outros porque já foram feridos, já te passaram por divisões e não querem mais viver aquilo, então cuidam demasiadamente de algumas coisas, para não ser ferido e machucado novamente. Ninguém é dono de ninguém, irmãos. Se tem alguém que tem coração ensinável, se tem alguém que já foi exortado e permaneceu, e já tomou bronca e permaneceu, o barco chacoalhou, o cara ficou, tem para dar, vai ser bênção. Todas as pessoas que tiverem oportunidade para subir nesse altar aqui, já teve gente aqui que algumas pessoas subiram para pregar, e teve gente que levantou para ir embora. E um dia, um deles eu chamei e falei assim: por que você vai embora? Por que você foi embora já 2 vezes? Quando o fulano sobe para liberar algo ou para pregar. Ah, pastor, eu não gosto, não me sinto bem, não vou com a cara. Aí eu disse para ele: cara, deixa eu te falar uma coisa, você crê que Deus usa as pessoas? Você crê que Deus usou até a mula de Balaão? Então você precisa acreditar primeiro no teu pastor, porque se o teu pastor deu a oportunidade para alguém falar, essa pessoa está debaixo de autoridade, e alguma coisa vai servir para você. Agora, tira isso de lado, você precisa acreditar em Deus, porque se a pessoa teve uma oportunidade, ela não forçou a porta, ela não balançou o coqueiro, foi dada a ela essa oportunidade, alguma coisa de Deus tem para você.
E quando você rejeita ouvir Deus através de alguém, você rejeita o próprio Deus. Então, se uma criança subir aqui e tiver a oportunidade de trazer uma palavra, ela será usada para falar com você. E a sabedoria diz para a gente abrir bem o nosso coração, principalmente com quem a gente não vai muito com a cara, porque é esses que Deus vai usar para falar com a gente. Fala para o teu irmão: irmão, abre o teu coração, tira o pelo do teu coração. Deus usa quem Ele quer. Tenha segurança onde você está, em nome de Jesus. Paulo vai falar que a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte, ou esteio. E essa palavra baluarte é suporte, é aquilo que carrega a verdade. Porque Deus não promove pessoas, Deus promove a verdade. Eu vou repetir: Deus não promove pessoas, Deus promove a verdade. Coluna no original é stulos, que significa pilar de fogo, chamas erguidas como pilares. Cadê as colunas da casa do Senhor? A igreja, você é uma coluna, irmão. Pastor, mas eu estou tão fraco. É coluna. Pastor, mas eu me abati. É coluna. Deus te levantou como coluna, e não é qualquer coluna, é coluna de fogo. Quando o fogo estava sobre aquela sarça, a direção para Moisés veio daquele fogo. É você queimando, que Deus vai usar você para que muitas pessoas sejam atraídas para a presença dEle. Muita gente pode vir. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Agora, a igreja foi edificada sobre o fundamento que foi lançado pelos apóstolos e profetas. Ou seja, a igreja estava andando debaixo de obediência. É por isso que Paulo vai falar: eu estou indo te visitar, mas se eu demorar, você sabe o que deve ser feito até eu chegar. Ensina o povo aí, Timóteo. Ensina as pessoas. Paulo abaixo vai dizer que grande é o mistério da piedade. O que mistério é esse? É a verdade revelada do Evangelho. É o poder, é o conhecimento para reverenciar Jesus e ser fiel a Ele. A quem os mistérios de Deus são revelados? Qual é o primeiro sinal que a gente pode ter na vida de um crente, que a ele foi revelado os mistérios de Deus? É quando ele permanece entregando a sua devoção a Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Não tem gente que para de adorar por causa da pressão? Não tem gente que para de vir para a igreja por conta da perseguição? Quando alguém entendeu e teve o poder do conhecimento para reverenciar Jesus, porque para ele foi manifesto o mistério, foi revelado o Evangelho para essa pessoa, irmão, pode cair canivete, esse cara está firme. A casa pode estar sendo chacoalhada, ele acorda de manhã e a primeira coisa que faz é dobrar o seu joelho do lado da sua cama e dizer: Senhor, o meu caminho, a minha casa está nas suas mãos. O momento é difícil, o caos bate na porta, mas eu te louvo e te adoro. Aleluia. É gente que adora no meio da tempestade. É gente que continua adorando no meio do vale. Tem gente que para de adorar no meio do vale. E a única coisa que muda o vale é a adoração. Tem gente que para de adorar no meio da tempestade. E a única coisa que leva a tempestade embora é a adoração. A nossa devoção precisa continuar de pé, não importa o cenário que nós estejamos vivendo. A união de Cristo com a igreja é um mistério, irmãos. Efésios 5,32 vai dizer: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. O diabo falou assim: eu estou
abortando todos os planos de Deus de levantar libertadores. Então Deus saca o mistério dele. Ele envia o filho. O diabo fala: agora eu matei o filho, acabou tudo. Então Deus saca a igreja. Jesus não era onipresente quando estava em carne. Era o Filho de Deus encarnado. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi justificado pelos céus e pela terra. E aí o que acontece? Parecia que estava tudo acabado. Mas agora todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, o sangue dele vem sobre nós. Então nós agora somos pequenos cristos. O diabo tentou matar o Nazareno lá em Jerusalém. E nasceu um Cristo aqui em Bertioga. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. O diabo tentou matar na cruz do Calvário o Nazareno lá em Jerusalém, mas Deus levantou famílias sobre toda a terra. O sangue dele foi derramado. Ninguém tem poder de parar a igreja. A IA não vai parar a igreja. Governos não pararão a igreja. Quanto mais perseguição, mais a igreja gloriosa do Senhor vai ter força e poder. Oh glória! Aí ele vai falar do mistério da piedade. O mistério da piedade é o plano da salvação de Deus, centrado em Cristo, que transforma o coração humano e produz a verdadeira devoção. Irmãos, quando uma igreja é séria e prega a palavra de Deus, as pessoas serão levadas a Cristo. Jesus vai ser o centro, e isso começa a transformar o coração humano e começa a produzir a verdadeira devoção. Sabe, gente firme, cascuda. Eu estava falando ontem com um casal que tem muita experiência com Deus, anos e anos de ministério, já passou cada uma por aí, contando para mim e para a Fabiana, a gente não acreditava, cada história cabeluda. E eles estão aonde? Em Cristo. Estão aqui dando fruto. Tinha tudo para se afastar por conta dos maus exemplos, por conta do que viveu, do que passou, mas a verdadeira devoção começa a brotar no meio do deserto. Porque nós não estamos firmados em pessoas, nós estamos firmados em Cristo. Você sabe o período que nós estamos agora, irmãos? Exatamente agora. Como é chamado esse período que nós estamos agora? Existem duas coisas que aconteceram. Todo o período entre a primeira vinda do Senhor e a volta gloriosa do Senhor é chamado de a era da igreja ou os últimos dias. Então sempre que você ler na Bíblia nos últimos tempos ou nos últimos dias, é o momento que nós estamos agora, porque os últimos dias é pautado entre a vinda de Jesus à terra e a volta gloriosa para arrebatar a sua igreja. Então agora nós estamos vivendo os últimos dias. Tem gente que não acredita no arrebatamento, mas nós que somos a noiva, estamos esperando o noivo voltar. Quem está esperando o noivo voltar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu te dar uma notícia, irmãos. Tem igrejas que pararam de falar sobre isso. O próximo evento a acontecer grandioso da igreja de Jesus é a volta do Cordeiro para buscar a sua igreja. O próximo evento que está para acontecer é Jesus dar um brado lá do alto e ele chama. Nós seremos arrebatados, tomados, roubados dessa terra para ele que é o dono. Tomados dessa terra. Arrebatar é tomar, é meu, é minha, e nós vamos com ele. Então esse período que nós estamos é a era da igreja, ou os últimos dias. E olha o que diz 1 Timóteo 4, um pouquinho para frente. Você não precisa ler agora, só anota. Você vai conversar bastante sobre isso no link terça-feira.
vai dizer o seguinte, versículo 1: ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, ou seja, agora, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha para mim, a Bíblia está dizendo que no tempo que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Querido, você precisa discernir os espíritos. Tem gente que, se você conversar por 1 hora com ela numa mesa, você já vai ter uma tendência para querer algumas coisas que essa pessoa deseja também. Tem pessoas que carregam o espírito de soberba, ou o espírito, sabe aquela pessoa que tem um nome, fugiu o nome agora, que ela quer a riqueza a todo custo. Você fica perto de uma pessoa como essa, você pode ser afetado. Então a gente precisa discernir os espíritos. Tem gente que você chega perto e ela vai te levar para Deus. Tem gente que se reúne com você e vai te levar de Deus. Tem pessoas que serão enviadas para te levar mais ainda para Deus. Uau! Mas tem pessoas que também serão enviadas para te levar de Deus. Toma cuidado. Eu e você precisamos, está escrito aqui, discernir os espíritos enganadores, ensinos de demônios. O ensino de demônio não é aquele ensino que é exatamente o avesso. Não, irmão, é pintado, é maquiado. Parece uma verdade, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. Então só quem tem o Espírito de Deus vai discernir. Esse cara é legal, esse cara é bacana, mas para mim tem uma capa aí. Irmão, eu sinto capa facinho. Aquela sujeita ali também. Chegou gente perto da gente que tem capa, a gente discerne rapidinho. Não engana não. Primeiro por conta das pancadas que a gente já tomou. Segundo por causa do Espírito Santo. Então discernam os espíritos. Por que eu estou dizendo isso? O que é apostatar? Apostatar no original é apisteme, que significa divórcio. Repita comigo: divórcio. Apostatar é se divorciar. E depois que a pessoa se divorcia, ela incita a revolta e retrocede. Você já viu pessoas que se separam? A primeira coisa, existe um padrão. O cara ficava no sofá o dia inteiro, a barriga crescendo, provia sobre a casa dele, estava tudo bem, mas o casamento indo embora, indiferença entrando, relacionamento emocional falido, e de repente existe o divórcio. A primeira coisa que ele vai fazer é entrar numa academia. Não é porque ele quer ser saudável, é porque ele precisa mandar uma mensagem: eu estou me cuidando agora. Ele já vai tirar umas fotos que ele nunca tirou. Ele vai para lugares que a mulher, e vice-versa, tá? Ele vai para alguns lugares que a mulher sempre falou que iria tanto lá e nunca levou, mas agora ele vai. Existe um padrão. Agora, trazendo isso para uma realidade espiritual, quem se divorcia é porque estava casado. Não há como existir divórcio se não houver primeiro o casamento. Então quem apostata da fé é quem um dia foi casado com Jesus e não quer mais relacionamento com Ele. Aqui está falando da igreja. Está falando de pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Jesus, que conheciam o lugar secreto. Irmãos, um casal debaixo de aliança, que está casado, eles têm um lugar secreto.
de plena intimidade, a ponto de Deus olhar e não ver dois, ver um. Por isso que o marido tem que ter a senha do celular da mulher, a mulher tem que ser a senha do marido. Não tem esse negócio de meu dinheiro e teu dinheiro, é junto. Como dividir o que Deus uniu? Então algumas coisas começam a acontecer lá na frente, e quando você vai puxar a raiz, é porque começou a dividir aqui, ó, nas coisinhas pequenas. Não, isso aqui é meu, isso aqui é teu, é nosso. Não, esse dinheiro aqui é meu, esse aqui é teu, é da família, é nosso, é do casal. Só que começou a dividir nas coisas pequenas. Ah, divorciou, uma árvore não cai, uma árvore vem caindo. Nossa, a árvore que estava aqui na frente da minha casa caiu. Não, ela foi apodrecendo, foi minando, não tinha força mais de pegar nutrientes. Do lado de fora nem parecia tanto, mas dentro estava completamente oca. Veio o vento, derrubou. A árvore não cai, vem caindo. Então, apostatar é se divorciar. E só divorcia quem um dia foi casado. Agora, eu e você, olha para mim. Nós precisamos saber os segredos de Deus. Ele quer se revelar a nós. Cadu, Ele quer intimidade. Existem mistérios que Ele quer falar para você, num lugar secreto, mas só entra no lugar secreto quem é casado. Então fala para o teu irmão, segura esse relacionamento. Você está casado com Jesus, cara. Você está casado com Ele. E quem apostatou porque misturou as coisas, e aquela mistura afetou o relacionamento dessa pessoa com Jesus, que a ama, que nunca vai assinar esse divórcio, essa pessoa foi embora da comunhão, não quer mais relacionamento. E nesse tempo, porque é o tempo do fim e Jesus está voltando, Jesus está dando a oportunidade para aqueles que apostataram de voltarem, porque Ele não assinou o divórcio. Ele continua amando, Ele está esperando em casa, no lugar secreto, a volta do relacionamento íntimo. Um apóstata não é um desviado, é diferente. Um apóstata não é um desviado, e sim alguém que se divorciou de Jesus, alguém que casou com Jesus e agora não quer mais. E aí o que ele faz? Ele não só não quer mais relacionamento, mas ele incita a revolta. Você está indo lá? Ah, eu me decepcionei. Não vai não. Ele incita a revolta. Não ande mais com quem um dia eu tive relacionamento. Esse é o padrão. E Jesus amando, de braços abertos, esperando. 1 Timóteo, o texto que a gente leu, falando dos espíritos, é alguém que sai da fé e agora se opõe a essa mesma fé, falando mal e afetando a vida de outros que estão com a fé de pé. Pessoas que se afastaram do Senhor e agora falam mal da mesma fé que um dia abraçaram. Repita assim comigo: a minha alma, forte Rocha, a minha alma é manipuladora. Fala para o teu irmão, a tua alma é manipuladora, viu? Irmão, a nossa alma é tão manipuladora que ela marca até a cadeira do culto. A nossa alma é tão embaçada que ela marca a cadeira do culto, o lugarzinho preferido. Aí sentaram no lugar preferido nosso, a gente nem consegue levantar a mão para adorar.
afetou, o coração fica peludo. Então chega cedo. É por isso que a gente precisa conhecer bem o que é verdadeiro, irmãos, não o que é falso. Você não precisa ter contato com o falso para saber o que é verdadeiro. Você precisa ter contato com a verdade, e então você vai saber o que é falso. Tem pessoas que por causa da vida que tiveram contato com a verdade, mas se afastaram do Senhor, apostataram da fé e foram para a lama, e lá na lama, em contato com aquilo que é falso, olham e dizem: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu sei que lá era verdade. Você não precisa passar por isso. Tenha contato com a verdade, tenha contato com a palavra, tenha contato com Jesus, tenha comunhão com os irmãos, e você saberá facilmente discernir o que é falso quando se apresentar diante de você. Quando o falso chega, a gente sabe. Até chorou no culto, mas tem capa. A perseguição põe fim à indecisão. Chega um tempo, irmão, e está chegando um tempo que o caminho vai apertar. O caminho vai apertar. E é bom, porque a gente vai ver realmente com quem pode contar e quem vai permanecer. E vai ser lindo, porque a perseguição põe fim à indecisão. Tem gente que nunca decide, mas quando vier a perseguição, vai ter que decidir: se a Deus ou se Baal, se a mesa do justo ou a mesa dos ímpios. Essa hora vai chegar para todo mundo. A maioria das religiões é baseada na morte, mas o cristianismo é baseado na vida. Sabe por que o cristianismo é baseado na vida? Porque Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Então a nossa fé é baseada na vida. Jesus derrotou a morte. É por isso que homens e mulheres de Deus, olha para mim, eu estou chegando para o final. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Homem e mulher de Deus não pode ter medo da morte, irmãos. Você não pode ter medo de morrer. Homem e mulher de Deus não pode ter medo de morrer. Então, se você não tem medo de morrer, você também não pode ter outros medos. Levanta a tua mão. Eu quero liberar uma palavra de libertação aqui nessa noite de domingo. Todo medo que tem afetado a sua vida, todo medo que tem afetado os seus negócios, todo medo que tem afetado a tua família, todo medo que tem afetado o seu chamado, eu quero repreender em nome de Jesus, que esse medo seja diluído, porque tudo aquilo que vem como medo para tentar te paralisar, isso não vem de Deus, e que o Senhor te dê uma fortaleza, e que esse medo seja diluído e você seja liberado para fluir. Todo medo, saia. Pega na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo. Por um minuto, ora por essa pessoa. Fala: Senhor, eu repreendo todo medo, toda síndrome do pânico, todo medo, seja ele qualquer, toda fobia de alguma coisa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda insegurança, tudo aquilo que nos trava, nos paralisa, nos prejudica. A gente perdeu oportunidades por causa desse medo. Algumas coisas não aconteceram por causa desse medo. Em nome de Jesus, Senhor, agora dilui esse medo, Pai, através da Tua palavra e do poder que essa palavra está carregando sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Todo medo vai embora. Aleluia. Irmão, eu declaro, você vai matar barata esse ano. Você via barata, pulava. Agora você vai matar a barata. Eu quero declarar, quem tem medo de andar de avião, esse ano você vai andar de avião.
vai vencer esse medo, vai viajar sim. Quem está comigo aqui? Esse ano é ano de você andar de tirolesa, pular de paraquedas. Todo medo será vencido. Não vai ter medo de batalhas. Vai ser um instrumento de reconciliação. Vai ser um instrumento de paz. Aonde você chegar, a paz de Deus chega também. Eu creio. Todo medo vai embora. Todo medo desapareça. Repita comigo: chega de eu ser preservado pela ignorância. Você sabia que muitas coisas que nós fizemos como igreja, nós fizemos por intuição, não porque a gente sabia o que estava fazendo? Muitas coisas que nós fizemos como igreja, não foi feito por entendimento, foi feito por intuição. Mas quando a maturidade chega, você já não precisa mais fazer as coisas por intuição, você faz por entendimento. Então tem coisas que nós não vamos mais precisar ser preservados por causa da ignorância. Não, você vai saber o que está acontecendo e mesmo assim você vai fazer. A minha mãe fazia fígado para mim, Mari, e eu comia, eu gostava. Que carne é essa, mãe? É uma carne aí, filho, é contra filé, alguma coisa aí, come. Porque se eu soubesse que era fígado, eu não comia. Então ela não falava que era fígado, e eu comia. Porque eu era adolescente, criança. Eu não preciso mais ser preservado pela ignorância. Eu vou saber que é fígado, e eu vou comer o fígado. Tem coisas que eu sei que são difíceis de enfrentar, mas eu preciso enfrentar. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? As pessoas não vão mais precisar mentir. Você vai sair dessa mentira, desse engano, em nome do Senhor Jesus. É hora, fala para o teu irmão: irmão, é hora de comer fígado. Quais são os sinais da apostasia? Eu estou terminando. Sabe quais sinais? Porque existem sinais. Uma árvore não cai, uma árvore vem caindo. Existem sinais de alguém que vai apostatar. Um dos sinais é a falta de alegria. A pessoa perde a alegria de servir a Cristo, de vir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Ela não vai mais desejando estar perto. Ela não vai gostar de links. Ela vai se afastar do grupo, se afastar do bloco. Ela não se dedica. Ela deseja o isolamento mais do que o relacionamento. E aí começa o engano. Aí começam algumas coisas a acontecerem. Esses são sinais de alguém que está apostatando da fé. É um padrão, irmãos. É o mesmo padrão. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja, esse ano, que é um ano de reconciliação, nós vamos cumprir muitas coisas que parece que o tempo passou, mas Deus vai pôr na tua mão para que você faça a coisa certa. Não, você precisa entender. Deus vai te dar a oportunidade, a porta vai se abrir para você ter a ação que Deus espera que você tenha. A oportunidade vai aparecer para você reagir da maneira diferente, da maneira de Deus agora. A oportunidade vai surgir para que você não seja a pessoa de antes, mas a pessoa de agora, firmado em Cristo, firmado na rocha, transferindo o amor de Deus e reconciliando pessoas para o Senhor. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor, fica de pé comigo. Ei! Pega na mão do teu irmão. Não vai dar tempo de eu falar o que eu preciso aqui. Terminar as 6 afirmações que explicam esse mistério. Porque Paulo vai falar
que ele foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tudo está em Cristo, irmãos. Os homens disseram na cruz que Jesus era pecador e crucificaram Jesus. E Deus faz ele ressuscitar dentre os mortos, justifica Jesus, dizendo: ele estava certo, vocês estavam errados. Ele ressuscitou. Ele não merecia, mas ele morreu. Ele foi justificado por nós. Ele foi levantado, ele foi ressuscitado por nós. Então essa igreja que é a coluna e o fundamento da verdade, cada um de nós tem o dever de viver e pregar a verdade pura de Cristo sem relativismos. O mistério foi revelado para nós. Eu quero que você repita comigo: Jesus veio, Jesus venceu, Jesus ressuscitou e agora ele reina. Jesus veio, Jesus venceu, Jesus ressuscitou e agora ele reina. Então a minha resposta a esse mistério será: Jesus, uma vida que reflete o teu amor, manifesto na carne, em nome de Jesus. Ei! Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero orar agora. Eu não vou chamar ninguém à frente, nós não temos tempo, mas eu quero orar agora por todo medo que tem te paralisado, toda fobia, toda síndrome do pânico, todo medo, seja ele em qualquer área, o que for. Agora, feche os seus olhos, comece a orar agora. Apresenta esse medo diante do Senhor. Aquilo que tem atrapalhado o teu chamado, você tem perdido oportunidades por causa desse medo. Em nome de Jesus, seja diluído agora. Todo medo vai embora. Todo medo vai embora. Todo medo que era como um suco concentrado, receba água pura do altar de Deus para diluir a força desse medo agora. Em nome de Jesus. O copo transbordando, a vasilha transbordando, o recipiente transbordando. Só vai ficar a pureza da água, só vai ficar a pureza de Cristo, a pureza de Jesus. Toda influência, ei, todo fermento, o Espírito Santo acabou de me dizer, jogaram fermento na massa. Jogaram fermento na massa. Existem pessoas aqui que receberam palavras, pessoas que te prejudicaram, jogaram fermento na massa. Deus está diluindo esse fermento. Deus está diluindo esse fermento. Em nome de Jesus. Ore agora. Declare: todo medo vai embora. Eu vou experimentar coisas novas. Eu vou viver coisas novas. Oh glória. Aleluia. Que em meu coração Cristo seja o centro. E todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro de tudo. Que em meu coração Cristo seja o centro. todo o meu ser mostre Que em meu coração Cristo seja o centro de tudo. Ei! que em meu coração Eu tô casado com Jesus.
Cristo, Cristo, Cristo. Que em meu Ei! Que em meu coração Cristo seja o centro. Todo meu ser Mostre quem tu és. Que em meu coração, aleluia, Cristo seja o centro centro de tudo. do meu ser. Mostre quem tu Você pode dar um glória a Deus e aplaudir bem forte o nome do Senhor. Ô glória! Igreja do Deus vivo, baluarte, coluna da verdade. Essa é a nossa responsabilidade. Manter a verdade no alto, manter a verdade de pé. Abraça aí 3, 4 pessoas e fala assim: você está casado com Jesus, meu irmão. É para você que Ele vai desvendar os seus mistérios. É para você que Ele vai desvendar os seus mistérios. Você tem acesso ao lugar secreto. Ei! Aleluia! Que coisa linda! Fala assim comigo: é grande, mas é dele. O que Deus vai fazer é grande, irmãos, mas é dele. A pastora Fabiana liberou isso lá na Rocha Santos ontem, e é uma verdade. O que Deus vai fazer é grande, mas a gente não pode se esquecer: é dele, é por ele. Ele é o centro, ele é a rocha, ele é o fundamento. Ele nos deu fé. Até a fé que você tem nele, Ele te deu para você crer nele. A gente não tem nada, e até a fé que a gente tem, Ele que nos deu para que a gente creia nele. Uau! Amém?